Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como vai você, querido irmão, querida irmã? Eu espero que muito bem. Hoje nós vamos falar sobre mais uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, verso 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Essa bem-aventurança trata agora do nosso interior também, fala do nosso coração, da situação do nosso coração. E é muito bom nós refletirmos sobre essa bem-aventurança, porque há vários outros textos da palavra de Deus que falam dessa importância da limpeza do nosso coração. Mas para já começar, o que seria de fato ser limpo de coração? Limpo de coração nos leva a entender a qualidade de um coração sincero diante de Deus, um coração sem malícia, um coração sem hipocrisia diante de Deus e também sem hipocrisia diante das outras pessoas. Alguém limpo de coração é uma pessoa que não tem o seu caráter duplicado, o seu caráter é único, o seu coração é completamente cativo à direção de Deus. O seu coração não está mais dividido entre as coisas do mundo, o seu coração está puro diante do Senhor. Porque quando nós chegamos a Cristo, a realidade é que nós chegamos com o coração dividido, não é verdade? Vários ídolos dominando o nosso coração e nós então entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e o Senhor trabalha o nosso coração de tal forma que o Senhor se torna o único de fato merecedor de toda a nossa adoração. O Senhor agora é o motivo único da nossa adoração. Nós não dividimos mais a nossa adoração com mais ninguém. A adoração é única e exclusiva do nosso Senhor. Quero até ler com você o Salmo de número 24, os versos 3 e 4 que diz: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com intenção de enganar. São esses que de fato verão ao Senhor, são esses que estarão diante do Senhor. John MacArthur também diz algo muito interessante, olha só o que ele destaca, que os puros de coração não são aqueles que observam a limpeza exterior. Não são aqueles que participam das cerimônias, não são aqueles que possuem a religião da realização humana. Ou seja, John MacArthur destaca que os limpos de coração são aqueles que Deus trabalha o seu interior, Deus trabalha o seu coração primeiro, e esse trabalhar no coração é de fato genuíno, e não é isso que o Senhor faz. O Senhor trabalha a nossa vida espiritual, o Senhor trabalha o nosso coração, e depois sim, isso influencia em como nós vivemos externamente, mas a transformação genuína, ela vem primeiro ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso modo de vida, ao nosso pensamento. Então, as pessoas que vivem só na religiosidade, as pessoas que vivem uma religião apenas de aparência, essas pessoas não são aqueles que são limpos de coração, não são aqueles que o Senhor Jesus Cristo está destacando como aqueles bem-aventurados. Os limpos de coração são aqueles que receberam Jesus como Senhor e Salvador e o Espírito Santo habita no seu coração, purificando o seu coração de toda a imundícia, de toda a dúvida, levando o seu coração somente à adoração do Senhor, que é digno unicamente e exclusivamente de toda adoração. A respeito deste assunto também, Mateus capítulo 15, verso 19, está escrito: Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Ou seja, o nosso coração, ele é fonte de idolatria. O nosso coração contaminado pelo pecado, ele é fonte de todas as coisas que são impuras diante de Deus. Portanto, nós necessitamos da ação do Espírito Santo purificando o nosso coração. É a palavra de Deus, é o Senhor que santifica o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida, para que nós de fato tenhamos um coração puro diante do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor.
Aqueles que são santos, foram santificados, transformados pela palavra de Deus, esses verão o Senhor, porque o seu coração foi santificado, o seu coração foi purificado. Querido irmão, querida irmã, nós devemos levar muito a sério o estudo da palavra de Deus, a observação da palavra de Deus, a aplicação da palavra de Deus na nossa vida. Nós devemos permitir que o Senhor purifique o nosso coração de toda a imundícia. Nós devemos permitir que todos os dias o Senhor tire de nosso coração tudo aquilo que não o agrada. O nosso coração, a nossa vida deve estar em constante mudança para a melhor, segundo a vontade de Deus, segundo a sua palavra. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ainda João, na sua primeira carta, no capítulo 3, versos 2 e 3, também diz: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como ele é puro. Ou seja, todo aquele que tem essa esperança de vida eterna, todo aquele que recebeu Jesus como Senhor e Salvador, permanece constantemente nessa estrada de purificação, nesse caminho da purificação do seu coração, dos seus pensamentos, de toda a sua vida. Todos os dias nós devemos estar colocando a nossa vida diante de Deus, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos pensamentos, aquilo que nós já trouxemos, aquela bagagem do passado, principalmente cultural, colocando diante da palavra de Deus e fazendo esse confronto para ver se de fato isso glorifica a Deus, fazendo com que de fato toda a nossa vida, tudo aquilo que nós carregamos seja de fato purificado, que permaneça na nossa vida somente aquilo que glorifica a Deus. Porque talvez nós carregamos algumas falsas verdades do passado na nossa vida, coisas que nós trazemos como verdades absolutas, mas quando nós confrontamos com a palavra de Deus, essas verdades do passado, elas não permanecem mais, elas não suportam. Então, às vezes nós carregamos muitas coisas erradas do passado e consideramos como certas. Não, nós precisamos colocar diante da palavra de Deus, para que Deus nos ajude nessa purificação, eliminando tudo aquilo que é apenas talvez um ensinamento cultural, talvez um ensinamento da cabeça de alguém, um modo de viver de alguém, algo que alguém nos disse que era certo ou era errado, mas que quando nós colocamos com a palavra de Deus não permanece firme, não tem firmeza. A palavra de Deus deve ser a balizadora daquilo que é certo e errado na nossa vida. Só assim nós estaremos na direção de um coração puro, de uma vida santa diante do Senhor. Ainda, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, o verso 12, ele diz: Porque agora vemos por um espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. É muito lindo esse texto, porque Paulo diz que muitas das coisas de Deus, né, nós já observamos a Deus na nossa existência. Nós que servimos a Cristo nessa vida, nós, de certa forma, pelos olhos da fé, nós já enxergamos Deus. Mas nós ainda não enxergamos boa parte de Deus na sua plenitude, nós não enxergamos Deus ainda na sua grandeza, por causa da limitação do nosso pecado, por causa da limitação da nossa vida no presente. Paulo diz que nós enxergamos as coisas de Deus ainda, os mistérios do Senhor, como que por um espelho. E o espelho que Paulo está dizendo aqui não é esse espelho que nós enxergamos hoje, tão nítido, tão belo, mas um espelho da época em que Paulo escreveu, né? Aquele espelho ali polido, né? Era um metal polido em que você enxergava tudo meio embaçado, tudo ainda meio distorcido, né? Desse espelho que Paulo está falando. Então, as coisas de Deus ainda nos dias de hoje nós enxergamos um pouco assim. Nós não enxergamos com tanta nitidez, com tanta clareza, mas Paulo nos confirma aqui nesse verso 12 de 1 Coríntios 13 que haverá um dia em que nós o veremos face a face, nós o veremos como ele nos vê, ou seja, com clareza, não haverá mais dúvidas, mas esse privilégio são para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles, como diz aqui o verso 8 de Mateus capítulo 5, bem-aventurados os limpos de coração,
porque verão a Deus. E eu quero te perguntar, querido irmão, querida irmã, como está o seu coração? Você tem permitido que o Senhor purifique o seu coração? Que estado está o seu coração? Que coisas você tem permitido achar morada no seu coração, na sua mente, na sua vida? Isso glorifica a Deus? Em que áreas da sua vida você precisa melhorar? Que áreas da sua vida precisa de uma purificação? Já comece pelo dia de hoje, se você estiver assistindo nessa segunda-feira, já comece pedindo a Deus para que purifique a sua vida já nessa segunda-feira, que Deus te ajude a tirar da sua vida tudo aquilo que não glorifica ao Senhor, que você, em nome de Jesus, invista tempo numa vida de santificação, numa vida completa de louvor ao Senhor, porque esse é o maior alvo da nossa vida, enxergar ao Senhor, ver ao Senhor, viver uma vida para louvor e glória do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar pedindo ao Senhor para que cuide de nós nesse dia, mas para que também o Senhor nos ajude a cada dia mais nessa purificação do nosso coração. Santo Deus e amado Pai, louvado e engrandecido sempre seja o nome do Senhor. Pai, nós te bendizemos, nós rendemos graças a Ti, que é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Pai, nós entendemos que, de fato, nós chegamos com o nosso coração confuso diante do Senhor, o nosso coração cheio de incertezas, cheio de dúvidas, mas nós entendemos que hoje, não por mérito nosso, mas graças ao Senhor, o nosso coração, Deus, não é dividido como no passado, o nosso coração não é dúbio como no passado, porque o Senhor já tem feito uma limpeza no nosso coração, mas nós entendemos que ainda mais para o Senhor fazer. Portanto, Pai, continua limpando o nosso coração, nos ajude, Pai, a viver uma vida santa, que louva, engrandece o Teu santo e poderoso nome, nos ajude a tirar da nossa vida, do nosso coração, da nossa mente, Deus, tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que não colabora para o louvor do Senhor. Nos ajude, Pai, a ter discernimento espiritual e entender aquilo que não é para nós, aquilo que não agrada ao Senhor. Deus, nos ajude nessa tarefa, nós te imploramos, nós te pedimos, Pai. Deus, eu peço também a Tua bênção sem medida, Deus, sobre a minha vida, sobre a vida de cada pessoa que acompanha o Devocional Kairos, seja numa manhã, numa tarde ou numa noite, que o Senhor venha abençoar tremendamente essa família, Senhor Deus, ser com eles, Pai, que a Tua bênção seja sobre essas pessoas no seu dia de trabalho, no seu horário de descanso, no seu momento de estudo da palavra. Deus, derrame as Suas bênçãos, Senhor Deus, sobre a vida dessas pessoas e cada pessoa que também acompanha dentro dessa família o Devocional Kairos, que o Senhor abençoe toda essa casa, toda essa família, Senhor, que não venha faltar nada em sua prateleira, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor disperse com os males, ó Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, traga a força necessária para resistir às provações, às dificuldades desse dia, ó Deus, e que seja um povo, Senhor Deus, que glorifica o Teu santo e poderoso nome através da sua vida, e que o Senhor possa continuar purificando o nosso coração cada dia mais para a glória do Senhor. Se conosco hoje e sempre, nos protegendo, nos guardando, é o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida e eu te aguardo no próximo Devocional Kairos.